Boa tarde, todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esta conversa em que eu vou, como não temos muito tempo, porque o festival é muito... tem muita coisa a acontecer, eu vou falar de alguns encontros que tive nestes 33 anos. Isto começou há 33 anos, no velho Pátio Santana, numa noite em que eu levei uma letra que chamava-se A Ilha à Teresa Tarouca, e ela pegou e foi para a salinha de trás com os guitarristas e cantou-a no Fado Alberto, e eu, com 22 anos, fiquei inchadíssimo a achar que a vida ia ser toda um sucesso. Enganei-me. Mas a verdade é que esse convívio com a Teresa Tarouca foi o momento zero disto. Eu escrevi muitos fados para ela, muitos estão gravados, mas ainda não editados, e foi era um tempo em que as casas de fado funcionavam de uma maneira um bocadinho diferente de hoje em dia. Nós passávamos muito tempo a conversar, fadistas e poetas e músicos, e havia um espírito de tertúlia mais acentuado do que hoje em dia, e eu aprendi muito com a Tarouca, com a Beatriz, com a Nazaré, com a Maria da Fé, mais com as mulheres. As mulheres eram mais fáceis de nos ensinar coisas do que os homens eram mais difíceis. Mas a verdade é que eu já levava para esse encontro com a Teresa Tarouca um tempo atrás, um tempo antes do momento zero, que foi a sorte que tive de conviver bastante com a Amália nos últimos 12 anos de vida dela. Tive muitos concertos com ela, viajei alguma coisa aí pelo mundo com ela, e o olhar dela sobre a poesia que se pode cantar influenciou-me muito. Eu percebi muita coisa que nunca perceberia se não tivesse tido essa possibilidade. E por causa disso, eu há uns anos escrevi um fado que foi a Joana que o gravou, que falava desse tempo, dos últimos anos da Amália, que foram muito duros, depois dela ser operada ao tumor e de perder a possibilidade de cantar. E eu escrevi um fado como se fosse o fado que ela já não pôde cantar, o último fado da Amália. E então vou pedir à Joana para começarmos a tarde com o fado cravo, que é só logo assim para começar, é bom. E que chama-se Os Últimos Dias da Amália. E em que a Joana é como se fosse, põe-se no lugar onde a Amália estaria nesse tempo. Agora que já não canto, sinto quando me levanto que não sei viver assim. O dia passa-se bem, mas sempre que a noite vem, tenho saudades de mim. O dia passa-se bem, mas sempre que a noite vem,
tenho saudades de mim. Sinto falta do aplauso, dos arrepios que causo, sempre que tanto bailado. Hoje o único arrepio é sentir que este vazio é mais fado do que o fado. Hoje o único arrepio é sentir que este vazio é mais fado do que o fado. Só queria uma despedida, voltar uma vez na vida ao retiro da Severa, cantar só mais uma vez para o povo que me fez ser muito mais do que eu era. Só mais uma vez para o povo que me fez ser muito mais do que eu era. Não tenho medo da morte, o fado fez-me mais forte do que eu me atrevi a ser. Queria dizer obrigado, cantando o último fado, e depois então morrer. Queria dizer obrigado, cantando o último fado, e depois então morrer. Estava assim para começar? Assim é, Ok. é para pô-los lá todos comovidos. Eu comovi-me. E quando me comovo, ouvir uma letra minha é quando eu acho que acertei. Não é se estar bem ou estar mal ou estar assim. Há uma coisa que acontece na vida dos letristas que é, de repente escrevem uma coisa que não gostam muito e isso torna-se um sucesso incrível. Então, por exemplo, eu estou a entrar numa casa de fados e ai, meu Nosso Senhor Tiago Torres da Silva, vamos cantar o Pressentimentos. Please don't. Uma das coisas de que me acusam com Isso é muito bonito. o pressentimento. Uma das coisas que me acusam é de escrever para toda a gente. Que eu devia ser mais seletivo com as pessoas, para as pessoas que escrevo. Eu acho isso uma parvoíce gigante. Eu gosto imenso de escrever para pessoas que estão a começar. Muitas vezes percebo que ainda são pessoas frágeis, que ainda são pessoas que ainda não definiram bem uma personalidade artística, mas lembro-me também quando comecei. Se a Teresa Tarouca não me tivesse ajudado naquela altura em que eu ainda estava a tatear, se calhar eu nunca teria vindo a chegar a ser o que era, o que sou. Portanto, sempre que um miúdo me pede uma letra para um primeiro fado, eu digo sempre que sim. Para o segundo disco, às vezes já digo que não. E acontece também, muitas vezes, na vida de quem faz disto vida, sermos apanhados em
em processos em que de repente estamos a escrever para alguém que não pensávamos escrever, mas acontece. Ou porque um compositor nos pede uma letra e depois aquilo vai parar a uma voz que nós não admiramos assim tanto, ou porque estamos num projeto em que entra uma pessoa que... Pronto. Mas eu tive encontros muito felizes na vida, nestes 33 anos a escrever para o Fato. Muito felizes, e foi porque me abri a escrever para toda a gente que... para toda a gente, assim, entre aspas, que esses encontros foram possíveis. E eu queria falar-vos de alguns encontros, porque, de facto, o facto de eu ter escrito para gente tão diferente fez-me poupar muito dinheiro em terapia. Porque eu tenho que procurar em mim o que o outro é. E ter que um dia ser Tonisha e no dia a seguir ser Celeste Rodrigues e no dia a seguir ser Daniela Mercury obrigou-me a ir aos lugares, não sei se todos, mas a muitos lugares do meu ser. E isso é uma das coisas que mais me alegra, é as pessoas, a maior parte dos cantores que cantam letras minhas dizerem-me se eu escrevesse, teria escrito isto. E por isso, eu não sei dizer, mas entre a pessoa mais velha que escreveu, que gravou coisas minhas, e a pessoa mais nova, devem ir para aí uns 90 anos. Já estou quase a fazer um século de fado dentro de... E acontecem histórias, eu vou-vos contar algumas histórias muito engraçadas. Umas engraçadas, outras não engraçadas, mas que a vida de um letrista tem. Por exemplo, um dia estava eu a gravar um disco com a Nela Deiras, que não é fadista, e o Luís Delgado, que estava a gravar o disco, disse: olha, quero mostrar-te aqui uma coisa. Então mostrou-me o último disco que a Celeste Rodrigues tinha gravado. E eu ouvi aquilo e fiquei com uma raiva de não ter escrito para aquele disco, porque obviamente que ia ser o último disco da Celeste, e fui para casa fazer macumbas interiores para conseguir um disco que já estava fechado. E na semana a seguir liga-me a Celeste e diz: olha, Tiago, eu estive a ouvir o disco, não gosto, vou regravá-lo outra vez e queria agradar duas letras que eu não... Podes escrever-me 2 letras para o disco. E pronto, e assim, a minha maldade teve uma força gigante. Outra história muito engraçada que se passou comigo, a Joana está aqui, não é à toa. A Joana é a pessoa que mais letras gravou minhas, gravou 30 e não sei quantas, nós já não sabemos não sei quantas. Gravou aqui, gravou em discos no Brasil, gravou coisas de fado, gravámos um disco lindo que não é de fado, que é o Na Volta da Maré. Mas o primeiro disco que fizemos juntos, chamava-se Muito Depois, e a Joana pediu uma canção a cada um dos músicos. Todos os músicos fizeram uma canção, menos o Pedro Amendoim, que está aqui ao meu lado, meu querido amigo. E então, no último dia, já o baixista se tinha ido embora, o Pedro diz assim: olha, Joana, tenho aqui a música para o disco. O disco já estava todo gravado, já o baixista tinha ido para casa, o António Quintino, e ouvimos, mas a música era muito gira. E então, eu disse: olha, daquilo não tinha letra, não tinha nada. Disse: olha, só dá gravar isto com guitarra e viola e eu vou ali num instantinho escrever a letra. E fechei-me ali e escrevi sobre isto, sobre pedir uma canção a um músico e ele não a fazer. Então, saiu a canção que te pedi. Bom, então, olha. Muito bem. Música do Pedro, letra minha. Pedi-te uma canção que falasse de amor, faltou-te inspiração ou o tempo para compor. Pedi-te uma canção daquelas imortais,
Agora a questão é que chegou tarde demais. Ouvindo o que fizeste, não sei o que fazer. Se a canção que me deste diz estar pronta para nascer, não ia imaginar, assim que a recebi, que me ia apaixonar pela canção que te pedi. Era muito mais, era um fado, a razão porque eu canto e insisto. E o coração apaixonado pede para cantar, e eu sei que não resisto. Agora peço ao tempo que corra devagar, ou então eu invento uma hora para cantar. Nem antes nem após, não vou sair daqui sem dar a minha voz à canção que pedi. Agora peço ao tempo que corra devagar, ou então eu invento uma hora para cantar. Nem antes nem após, não vou sair daqui sem dar a minha voz à canção que te pedi. É mesmo literal, literal. Eu não sei quanto tempo é que ele levou a compor a música. Eu levei 10 minutos a fazer a música. É muito giro. Outro encontro muito forte que eu tive na vida foi com a Maria João Quadros. Conhecia nesse velho pátio de Santana, que era a minha casa. A minha mãe, naquele tempo não havia telemóveis, a minha mãe ligava para o velho pátio de Santana à minha procura em vez de ligar para casa. Foi lá que conheci a Maria João, que para mim sempre foi um caso muito raro no fado, porque nunca foi a voz e nunca precisou de que fosse a voz. Bastava-lhe o sentimento, a entrega com que ela se dava aos fados e às músicas brasileiras e às loucuras todas que ela fazia. Ela era totalmente louca, graças a Deus. Quase todas as histórias mais divertidas que eu tenho com a Maria João Quadros nunca as vou poder contar. Ficam assim. Foi uma queridíssima companheira, e a última vez que eu ouvi cantar foi aqui encostada a este piano. É muito frágil, mas com uma vontade. Tenho uns amigos que vieram vê-la pela primeira vez nesse dia e dizem que foi a experiência mais impactante de fato que tiveram, foi nessa noite. Nós fizemos discos, ela fez teatro comigo, fizemos um coliseu, viajámos, discutimos, zangámos, fizemos as pazes. Foi uma relação muito impactante e muito importante para mim, escrever para uma pessoa que naquele tempo em que comecei a escrever, toda a gente no fado dizia mal dela. Não havia ninguém, e toda a dizer, mas que estupidez, estás a dar força à Maria João não canta nada, a Maria João não... E depois, aos poucos, foram cedendo. E alguns dos maiores sucessos que eu escrevi foram na voz dela, e eu vou pedir à Joana para escolher um deles. Ou o Meu Amor Abre a Janela, ou o Zé Pescador. Qual é que te apetece? Puxa, isto é difícil escolher entre os dois. Eu acho que tem que ser os dois. Agora pode ser o Meu Amor Abre a Janela. O Meu Amor Abre a Janela, que uma vez a Joana, eu tenho gravação disto, a Joana e ela cantaram aqui, em dueto. Estavas nessa, não é? Então vamos lá. Acho que é em dó. Sim. Ok. Tu faz mais cantando. Entre este e o Na Boca de Toda a Gente, Pois é, tenho hoje é. dúvida. Pois é. É verdade. Meu amor, abre a janela,
que eu vou passar junto dela quando chegar a tardinha. Mas não chames o meu nome, porque a saudade encontrou-me e eu posso não estar sozinha. Mas não chames o meu nome, porque a saudade encontrou-me e eu posso não estar sozinha. Prendi no peito uma flor que diz mais do meu amor do que promessas sem fim. Mas não venhas a correr, que ninguém deve saber o que tu sentes por mim. Mas não venhas a correr, que ninguém deve saber o que tu sentes por mim. E depois não tenhas medo, que eu sei amar em segredo e vou passar de mansinho. Sem levantar a cabeça, para que ninguém me conheça. Tu podes não estar sozinho, sem levantar a cabeça, para que ninguém me conheça. Tu podes não estar sozinho. Só quando a noite cair é que me atrevo a subir para te pôr na lapela a flor da minha saudade. Mas como o frio nos invade, meu amor, fecha a janela. A flor da minha saudade. Mas como o frio nos invade, meu amor, fecha a janela. Obrigada. Obrigada. Ou não? Não, está bem. Agora, era beijam quatro. Tenho. Eu penso muito sobre o que é que faz um poema ser uma boa letra de fado. O que é que faz uma letra ser fadista? Porque, na verdade, assim como há cantores que uma pessoa ouve e vê que são fadistas e outros que são ótimos cantores, mas não são fadistas, assim também acontece na poesia. Há ótimos poetas que não conseguem escrever fado e outros que não são tão bons e que depois no fado se revelam muito. E eu não sei muito a explicar. Eu acho que o fado tem um léxico próprio e acho que há palavras que eu não me calham bem no fado. Por exemplo, a palavra barriga não me calha bem no fado. Mas se for na música brasileira, o tempo parou para eu olhar para aquela barriga. É lindo. Agora, barriga. Já mesmo na música, já estou pranha de saudade, estou barriga de saudade. Mas já estou pranha, também não. Há palavras que, de facto, eu acho que o fado tem um léxico próprio
E que, mas mais do que um léxico, há uma coisa que ou se tem ou se não tem e eu não sei explicar o que é. Eu tenho aprendi muito a ouvir e a ler outros poetas de fado. Para mim, o Linhares Barbosa, o João Dias são assim as coisas mais maravilhosas que ouvi depois nos poetas ditos eruditos. Mas hoje em dia ainda há muita gente viva com muito sabor a fado. A Manuela de Freitas é absolutamente brilhante, a Maria do Rosário Pedreira é brilhante, o João Monge é brilhante, o Mário Rainha é brilhante. Então há uma mancheia de gente a escrever muito bem para fado e com muito sabor a fado. E agora, depois de muitos anos que eu acho que não apareceu ninguém, agora na nova geração começam a aparecer uns miúdos novos com bastante talento e que eu espero que façam belas carreiras e escrevam lindos fados para os jovens que estão a aparecer, que são muitos. Há muito bons músicos, muito bons cantores, faltavam bons poetas nas novas gerações, parece-me que estão a começar a aparecer e eu estou ansiando que apareça uma senhora a escrever para o fado nas novas gerações. Há fadistas que escrevem, por exemplo, a Terezinha Landeiro, que escreve muito bem, mas escreve, eu gostava que aparecesse uma pessoa que não cantasse, uma mulher que não cantasse a escrever para o fado. Acho que faz falta, hoje em dia. Há um olhar feminino que é muito bom para o fado. Que memória ou que saudade contará toda a verdade do que não fomos capazes. Por saudade ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. Melhor que isto é impossível. A Manuela de Freitas é absolutamente esplendorosa. Já era como atriz e há um repertório que a Manuela de Freitas escreveu nos anos 70 para a Teresa Silva Carvalho que era muito bom ser redescoberto porque é um repertório de altíssima qualidade e que ninguém canta. Voltando aos encontros, ando muito nisto. Neste momento eu ando à zaragata com o fado, neste momento, na vida, porque acho que o fado não está a dizer grande coisa. Eu faz-me muita confusão vi jovens fadistas com 20 anos pedirem-me fados sobre varinas. Mas que varinas? No outro dia um pediu-me, queria cantar sobre um ardina. Eu disse, que ardina? Onde é que está o ardina? E faz-me muita confusão porque o fado, quando falou de varinas, estava a falar era uma crónica das ruas de Lisboa. E eu não sinto que hoje em dia o fado espelhe os tempos que estamos a viver e acho que é preciso que a atualidade seja trazida para dentro do fado. E isso não quer dizer estarmos a falar da internet ou estarmos a falar da... Não, quer dizer que há um ambiente diferente do que havia nos anos 40 e nós não podemos, amando eu loucamente, desenfreadamente a Amália, nós não podemos estar a cantar as dores da Amália para todo o sempre. As dores da Amália eram as dores da Amália, eram dela, não são minhas. E acho que é preciso começarmos a abrir outras heranças, que há muitas heranças por abrir, e a procurar. É muito de parte dos cantores incentivarem o poeta a escrever outras coisas. Por exemplo, uma das histórias mais difíceis que eu tive na vida, e não o vamos cantar por razões óbvias, há, não sei, 2 anos, a Mísia percebeu que estava quase a morrer e pediu-me, eu quero que tu me escrevas um fado como se eu já estivesse morta, para eu cantar do lado de lá da vida. E eu disse, Mísia, por favor, não, tu és o único que tens coragem para escrever isso, vá. E eu escrevi. É da morte que te escrevo. Não sei se posso ou se devo escrever-te deste lugar.
Não tive jeito para a vida por me faltar a medida que a morte tem para me dar. É da morte que te escuto. As palavras vestem luto quando a tua boca diz baixinho no meu ouvido que eu talvez tenha morrido por querer tanto ser feliz. É da morte que te falo. Não tenho como negá-lo, fui além do que podia. Mas não chores, por favor, que eu não morri por amor, mas se pudesse, morria. É da morte que te canto. A vida doeu-me tanto que eu, talvez por negação, quebrei a alma em pedaços e escolhi os teus 2 braços para meu berço e meu caixão. Bravo. Desculpa, lá não me lembrava. Portanto, é muito deste diálogo entre o cantor e o letrista que nascem as melhores coisas. É muito difícil escrever para quem só quer... escreve uma letra aí. Mas que letra? Letra, o que é que tu queres dizer? É muito difícil. É mesmo... para pessoas com quem convivo muito, é-me muito mais fácil escrever, porque todas as conversas que temos servem-me como... Eu sou uma sanguessuga que está sempre atento ao que é que... Mas, de facto, hoje em dia, sinto que as pessoas estão mais na forma do que no conteúdo. E acho que nós temos que encher o fado de conteúdo outra vez. E, por causa disso, sinto-me um bocadinho afastado do fado. E também porque já sou considerado dinossauro. No outro dia entrei numa casa de fados e estava uma menina a cantar a rima mais bonita, que é uma das coisas que eu mais gosto, que escrevi para o Marco Rodrigues, que é cantar por Fado Alberto. E no final foram dizer: olha, está ali o autor da letra. E ela chegou ao pé de mim: eu pensei que o senhor já tivesse morrido há muito tempo. E por isso, agora apetece-me, já escrevi muito, apetece-me escrever menos. E eu escrevi para, além de fados, escrevi para cantores brasileiros, cubanos, cabo-verdianos, espanhóis, mas nunca tinha escrito para um americano. E escrevi para o Ryan Green e vou pedir para ele vir cantar a Tábua Rasa. Ok. Está bem. É o pesquisado, não é? Sim. Vem lá. Ok. Surpresa. Boa tarde. Quando cheguei a Lisboa, não fui ter a Madragoa, não fui ao berço do fado, não desci à moraria, porque no fundo sabia que sempre lá tinha andado. Trazia nas minhas veias mais perguntas do que ideias, saudades do que ali vinha. Como acontece a quem ama, quando cheguei à Alfama, a Alfama já era minha. Na ânsia de ser feliz, disse adeus
ao meu país. Abracei a minha gente, fiz da vida uma viagem onde se tem por bagagem apenas o que se sente. Agora que vim para o fado, deitei contas ao passado e fiz dele tábua rasa. E digo com emoção que não é uma canção. Para mim, o fado é casa. E digo com emoção que não é uma canção. Para mim, o fado é casa. Conseguem perceber maior disparate do que um homem vir de Cincinnati para Alfama cantar o fado? Isto de escrever para o fado, para mim, é realmente... Vocês ouvem-me assim, não? Sim, sim. É realmente, para mim, é uma coisa muito séria. Eu nunca fui morar... toda a gente me pergunta, mas com o sucesso que tu fizeste no Brasil, com as pessoas que tu dirigiste no Brasil, com as pessoas... Porquê que nunca ficaste no Brasil? Por causa do fado. Se não houvesse fado, a minha vida teria sido totalmente diferente. Eu teria ficado no Brasil quando dirigia Bibi Ferreira, tive imensos convites para ficar e voltei por causa do fado. O fado é o meu maior amor e a minha maior maldição. Porque impediu-me de uma série de coisas que talvez me tivessem dado uma vida mais fácil e mais alegre. Eu acho que o fado pode cantar todos os sentimentos, é verdade que sim, mas o fado é muito lúcido. E a lucidez do fado, ele não é triste, ele é lúcido. E a lucidez faz com que ele veja com convicção o que é a vida. Mas a verdade é que não... É talvez uma coisa da idade, onde já ter feito muita coisa, mas cada vez me sinto menos pertença do fado. Cada vez me sinto mais... afastado, com menos... é como se... Nós sentimos, a partir de uma certa idade sentimos muito isto, que é as perdas que vamos tendo. E se calhar tanta gente do meu fado já se foi embora que eu talvez já não me sinta tão em casa como me sentia quando elas estavam aqui. Nos últimos anos foram assim alguns embora que fazem muita falta. E depois, nem todos têm a grandeza da Amália, que 26 anos depois de morrer ainda está viva. Há outros que morrem mesmo. A Amália não, a Amália continua a mandar nisto tudo e a sensação que tenho é que a Amália anda em turnê, não é que ela não morreu, anda em turnê. Foi fazer uma turnê ao Japão e pronto. Tá. Ela volta todas as noites, a todas as casas de fado. Todas. Outro encontro que tive muito
forte foi com o Rodrigo Costa Félix. Nós fizemos muitas coisas juntos, mas depois, a dado momento, ele convidou-me para um desafio muito engraçado, que foi escrever fados para crianças. O que é que acontece? Nós víamos muitas vezes os miúdos nas grandes noites de fado a cantarem a lágrima, o grito, a igreja de Santo Estevão, coisas que não são adequadas às criancinhas, e resolvemos criar um repertório que eles pudessem cantar. E fizemos 2 discos, um sobre o fado, outro sobre a Amália, que lhes contavam as histórias de uma maneira. A Joana gravou nos 2 discos, gravou uma coisa sobre a saudade no Fado de 3 Bairros no primeiro, e este Fado Cravo que vocês ouviram sobre a Amália no segundo. E foi muito engraçado procurar uma coisa que continuasse a ser fadista, mas fosse entendível por crianças. E foi assim um dos desafios que eu gostei mais. Foi um lugar onde o Camané cantou, a Cátia Carreiro cantou uma coisa sobre o Shiloh que é linda, a Celeste Rodrigues cantou, foi muita gente, a Maria Emília, vou buscar, a Tânia Oleiro, muita gente cantou nesses discos, e foi, está aqui um mosquito a chatear. O mosquito a chatear, lembra, vocês sabem, já viram as imagens da Amália a cantar com uma mosca na televisão, que é maravilhoso, porque ela está a cantar o fado bailado e a música ela, eu não te acompanho mais. Nunca viste essas imagens? A Academia do Fado da Guitarra Portuguesa, eu não sei se vocês conhecem, tem uma coleção de livros, cada um dedicado a um poeta de fado. Eu estou nessa coleção, sou o número 4, acho eu, já são para aí uns 20, e eu sinto-me muito mal de estar nessa coleção, porque sou o único vivo. Tenho imenso medo. Quando eu disse que estava no prelo, eu nem saía de casa nem para ver se não ia depressa para perto dos outros. E acho que está na hora de que há tanta gente que se podia fazer um livro que ainda está vivo, que eu gostava muito de não ser o único vivo ali dentro daquela coleção. Mas é uma coleção que eu aconselho muito a quem gosta de poesia do fado, porque tem um livro dedicado ao Linhares Barbosa, ao Manuel de Andrade, muitos, ao João Ribeiro Barbosa, ao António Caldas, ao Fezas Vital, que tem coisas lindas. Fezas Vital tem uma solidão, como é que acaba? 7 pedras na mão, só porque falo verdade. Mas depois podem vir lavar as vossas mãos no olhar que característica triste e vazio. A minha mãe que cansasse, for ao mundo o teu regaço e eu morreria sem frio. Muito bonito. Muito bonito. Neste processo todo com a Joana, que são, como vos disse, 30 e tal fados gravados, há um que também nasceu torto, mas que é o que eu mais gosto de todos os que ela gravou, que é o Para Mudar o Rumo à Vida, com letra do Rogério. Eu gostava música do Rogério e letra minha. E gostava que nos cantasse o Para Mudar o Rumo à Vida. Ok. Quantos minutos temos? 15. Ando a seguir os teus passos desde a hora em que te vi. Ando a contar os meus passos para
chegar ao pé de ti. Quando se vive um instante que não tem peso ou medida, isso já é o bastante para mudar o rumo à vida. No momento em que me olhaste, eu já estava convencida do muito que tu mudaste o rumo da minha vida. Ando a seguir os teus passos desde a hora em que te vi. Ando a contar os meus passos para chegar ao pé de ti. E se a gente se enamora de uma alma destemida, é que já chegou a hora de mudar o rumo à vida. Quem entra em algum lugar pela porta da saída já se está a preparar para mudar o rumo à vida. A seguir os teus passos desde a hora em que te vi. Ando a contar os meus passos para chegar ao pé de ti. Laraiarara, os meus passos para chegar ao pé de ti. Araiarara, os meus passos, a conta já lhes perdi. Como temos pouco tempo, porque eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta a fazer, se alguém quer saber alguma coisa, se há alguma... Normalmente só custa o primeiro, depois os outros. Não? Ninguém tem nenhuma questão? Muito bem. Então, continuamos. Esta coisa do fado está cheia de regras e eu sou muito tradicionalista por um lado e muito não tradicionalista por outro. E por isso, por exemplo, a dada altura houve uma cantora que é Maria Berassarte, uma cantora espanhola que se apaixonou pelas minhas letras e pelo fado e veio a Portugal para eu escrever um disco. E eu disse, mas olha, eu só escrevo se for em espanhol. E era um disco de fados tradicionais, mas eu disse, tu a cantares em português vai ficar muito ridículo. Portanto, eu fui tirar o curso de espanhol para escrever o disco para... Porque eu sabia falar espanhol, mas saber falar até saber escrever vai E os puristas do fado mataram, porque não se pode cantar o fado em espanhol. E depois, a dada altura, fiz um disco com a Mísia e gravámos o fado Página com guitarra elétrica
e não se pode, mas a ideia era mesmo essa, aquilo era pôr o céu e o inferno em contraponto, então a guitarra elétrica fazia o inferno, a guitarra portuguesa fazia o céu. Tinha tudo um propósito dramatúrgico e é um tema lindo, é esse fado de página que a Mísia gravou. Depois, a dada altura, com a Ana Sofia Varela, fiz um projeto que era o Sal. Eu gosto muito da Ana Sofia Varela, muito, acho que ela é uma fadista maravilhosa. E ai, meu Deus, que aquilo não é fado. Eu ouço há tanto tempo, isto não é fado, isto. Quando a Amália, o Vicente da Câmara uma vez disse-me, eu percebi que nós éramos muito parvos quando a Amália começou a cantar o Frederico Valério, nós dissemos que aquilo não era fado. E quando ela começou a cantar Vala Uma, dissemos o Frederico Valério é que era fado. Portanto, o ser ou não ser fado, a mim não me interessa nada, interessa-me se é verdade. E há muitas coisas, por exemplo, isto que a Joana acabou de cantar não é fado, mas é lindo. O que é que importa se é fado ou se não é? E há muita... Acho que nós estamos muito presos à forma no fado e acho que é preciso, já disse isto, é preciso enchermos o fado de conteúdo. Vou pedir à Joana para sair, já voltas? Volto. E pedir-te a ti para vir para aqui, por favor. Pode ser? Porque eu... Acho que se pode ficar aqui. Não posso. Como sabem, para mim o importante é a letra. Toda a gente diz que o fado é poesia ajudada, a letra é muito importante. E por isso eu escrevi o fado em bom português. E vou inventar que canto para vos cantar. O fado em bom português é o fado Laranjeiro em ré, por favor. Não se esqueçam, eu pedi que vocês viessem para aqui porque tenho que parar sempre que eu vos apertar. Vocês estão a gravar isso, mas isso vai mesmo ser o fado gay agora. Chama-se Fado em Bom Português. Por tantos, uma canção. Não, desculpa lá. Eu estou a tocar lá. Se calhar não é lá. Não, tu estás a dizer lá. Não, eu disseste que é. Essa outra. Sim? Por tantos, uma canção para conseguir cantar pode faltar coração, tem de saber falar. Estas novas raparigas ganham para mais de 100 contos, mas as fadistas antigas é que o sabem todo. E prontos, estas novas raparigas ganham para mais de 100 contos, mas as fadistas antigas é que o sabem todo. E prontos, mal ponho um disco a tocar, fico cheio de saudades, mas se hei de ouvir a chorar, por certo, tu também hades. Quem canta o fado sentido pode às vezes ver-se a arrascar para cantar o corrido fora da luz de uma tasca. Quem canta um fado sentido pode às vezes ver-se a arrascar para cantar o corrido fora da luz de uma tasca. Porque é à luz de uma vela com o vinho do carrascão
que o fadista abre a janela para dentro do coração. Então, já me têm dito alguns de vossos mercedes que o fado é hoje erudito e fala bom português. Então já me têm dito alguns de vossos mercedes que o fado é hoje erudito e fala bom português. Vaninha, tem que cantar mais um, senão nós ficamos aqui amarguradas. 5 minutinhos. 5 minutinhos? Então vou despedir-me. Muito obrigado pelo convite. Foi muito simpático estar aqui. Gosto quando está mais gente, mas olha, é o que se arranja, eram poucos nos bons. Um dos lugares, assim, o fado é um chapéu de sol que dá sombra a muitas coisas. As marchas também, as marchas estão no universo dos fados, e eu escrevi muitas marchas. Desci à avenida muitas vezes como padrinho da Marcha da Bica, escrevi letras para os bairros quase todos. Este ano escrevi 5 bairros. E, curiosamente, a marcha que eu mais gosto que escrevi no Rio de Janeiro com o Pedro Joia, música do Pedro Joia. Escrevemos numa noite de calor, com 40 e tal graus, dentro da piscina, o Pedro com a guitarra, com os pezinhos dentro da piscina e com a guitarra aqui, e assim fizemos a Lisboa da Madrugada, e vou pedir à Joana para nos despedirmos com a Lisboa da Madrugada. Muito obrigado. Muito obrigado. Lisboa tem um tesouro que escondeu numa das 7 colinas pequeninas, o fado que ela aprendeu, mais o berço onde nasceu a canastra das marinas. Só não tem um coração porque morreu perto da Rua das Trinas. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã, já o Tejo anda a pedir para que Lisboa se deite, e ela não fica sozinha porque tem uma sardinha e um jarrinho de azeite. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã, ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada para o levarem a casa, porque um pãozinho na asa ele esquece a morada. Lisboa tem um poema que escreveu com a espuma azul das primeiras traineiras, e o que então aconteceu foi que a espuma dissolveu as rimas mais verdadeiras, e só quem as soube ler e aprendeu foi a alma das peixeiras. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã, ainda o fado anda a pedir para que Lisboa se deite, e ela não fica sozinha porque tem uma sardinha e um charrinho de azeite. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã, ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada para o levarem a casa, porque sem casa ele esquece a morada. Lisboa tem um segredo ao santinho da sua petição, mas o menino acordou e Lisboa transformou o segredo num pregão. E agora que Santo António autorizou, vai contá-lo a São João. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã, ainda o fado anda a pedir para que Lisboa se deite, e ela não fica sozinha porque tem uma sardinha e um jarrinho de azeite. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã,
Ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada para o levarem a casa, porque não desenho nada pelo esquecer a morada. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã, já o Tejo anda a pedir que é que Lisboa seja, que ela não fica sozinha, porque tem uma sardinha e um chavinho de azeite. Quando Lisboa chega a casa às 7 da manhã, ainda o fado anda a pedir aos restos da madrugada para o levarem a casa, porque não se nada pelo esquecer a morada. Muito obrigada. Na guitarra portuguesa, Pedro Amendoeira. A viola, João Felipe. Joana Amendoeira. Obrigada. Obrigada. E muito obrigado, Tiago Torres. Obrigado. Muito obrigado, Brian. Brian Green. Obrigada a todos.